Paz, meus amigos. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, nos ilumine os caminhos para que nós possamos cada vez mais dar testemunhos a nós mesmos da nossa mudança, ou melhor, do nosso esforço para mudar. E muitas vezes a gente se sente inseguro diante da vida, acreditando que as coisas não estão indo certo, que a gente não consegue caminhar com firmeza pela rota certa e que alguém vai nos fazer mal, que o nosso caminho está cercado de pessoas que nos desejam mal e por isso a gente se coloca de forma insegura, frágil, diante das propostas que vamos recebendo da vida para caminharmos, para fazermos. E aí, o Espírito Emmanuel vem e nos faz a seguinte pergunta: quem poderá te fazer mal se você ou se tu procuras somente o bem? Quem poderá tentar te fazer o mal? Vamos pensar nessa pergunta do Espírito Emmanuel, né? E se a gente ficar atento ao bem que estamos fazendo ou tentando fazer, nós vamos verificar que a nossa segurança íntima reside em nós mesmos. Qual acontece com a paz na alma? E que é um patrimônio de cada um de nós. Então, é aquele ditado popular antigo: ter a consciência tranquila. Não é só um ditado, é a evidência que a doutrina espírita nos dá a respeito da consciência tranquila, que ela vai surgindo a partir do momento que nós vamos procurando agir conforme as leis divinas nos recomendam. Aí, quando chegamos ao fim do dia, olhamos as atitudes que tivemos, as palavras que pronunciamos, as reações que fomos tendo ao longo do dia, e a nossa consciência vai dizer que nós nos esforçamos para a prática do bem. Nesse momento, não há nada a temer. Não temos que temer o mal, porque nós só procuramos fazer o bem. E aí, o Espírito Emmanuel traz um versículo da primeira carta de Pedro aos seus discípulos. Pedro diz o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, o Espírito Emmanuel vai nos dando uma série de exemplos do esforço que fazemos para praticar o bem. Por exemplo, a gente se faz modesto sem a preocupação de exibir humildade. É uma modéstia natural. A gente cumpre as próprias obrigações sem invadir a seara alheia. Cada um faz o que dá conta de fazer. Aí ele continua: a gente auxilia sem pedir retribuição.
auxilia e passa. É aquela base das casas do pão em todo o Brasil. Uma frase dita por Jesus: entra, descansa e siga em paz. Ou seja, nós nada temos com as ações que o outro vai executar. Nós vamos oferecer a ele o pão do corpo e o pão da alma, mostrando para ele a importância de fazer o bem, de respeitar, de amar. Se ele não quiser cumprir, as consequências do ato serão dele e não da nossa parte, que estamos atentos ao que estamos fazendo. E aí, o Espírito Emmanuel prossegue. Se nós retificamos o nosso próprio erro, sem culpar os outros de participação na falta que é nossa. Olha que importante. Ou seja, se eu assumo os erros que cometo, sem jogar a culpa em ninguém, né? Se eu colaboro no levantamento do bem, sem ficar exigindo que outros me ajudem, o compromisso é meu. Eu vou ajudar. Os que vierem me ajudar, que venham espontaneamente, não que eu fique forçando e criticando aquele que não vem. Olha que tão simples e tão sério. E ele diz mais: se nós nos desincumbimos das responsabilidades pessoais, sem reprovar a conduta do próximo, nós nada temos com o próximo. A conduta dele é dele. A mim, eu tenho com o próximo no sentido da prática do bem, mas não no equívoco que ele comete. Então, eu tenho que desincumbir-me das minhas responsabilidades. Eu não tenho que ficar criticando o outro que não faz, que não assume o seu papel. Emmanuel vai mais longe, ele diz: se sofres com paciência, sem reclamar que os semelhantes te ajudem nos obstáculos que você está sofrendo. O sofrimento é nosso. A lei de causa e efeito está em vigência em relação a nós e não em relação ao semelhante. Portanto, se eu estou sofrendo, que eu faça com paciência, sem ficar reclamando que os outros não me ajudam naquele momento. Se eu tolero com serenidade aqueles que me combatem, sem desconhecer-lhes as qualidades nobres. Porque às vezes a pessoa te combate por uma série de motivos. Ela pode não estar te compreendendo. Ela pode estar com um sofrimento interno muito grande. Ela pode estar sofrendo influência de espíritos equivocados, espíritos obsessores, que tentam turbar as relações e o ambiente. Então, elas às vezes, nos combatem, às vezes até sem saber que estão combatendo. Elas estão simplesmente limpando as vibrações que elas trazem na alma. Então, não vamos reclamar, vamos tolerar e analisar as qualidades nobres que aquelas pessoas têm. Elas podem estar fazendo conosco uma injustiça, mas elas têm qualidades nobres que precisam ser respeitadas, que precisam ser valorizadas, né? Olha que importante. Se a gente carrega a cruz do aprimoramento próprio, sem querer amarrá-la aos ombros dos companheiros, é porque o burilamento é de cada um.
e pelos compromissos que eu trago do passado, eu vou ter um burilamento mais intenso ou menos intenso. Mas eu não posso querer que aqueles que estão ao meu lado passem pelas mesmas experiências de burilamento que eu estou passando. Porque aquela experiência é minha, é especificamente minha. Eu preciso trabalhar em mim a humildade, a paciência, a fé, a tolerância, a compreensão, a paz. Vejam a importância de nós não ficarmos esperando que aquelas pessoas em quem nós votamos muita esperança, sejam filhos, sejam familiares, sejam colegas de trabalho na casa espírita, no agrupamento, sejam aqueles que trabalham com você. Você vota a esperança neles, mas você não conhece em detalhes a história espiritual deles. E pode ser que em determinado momento você se sinta não frustrado, mas você se sinta surpreso ou surpresa com a atitude ou com a reação daquela criatura. Não se assuste, não reclame, prossiga com a sua intimidade serena, tranquila, porque só assim nós estaremos galgando degraus na nossa evolução. Não baseemos a nossa evolução na evolução dos que estão à nossa volta. Olhemos para nós mesmos e vejamos o que podemos fazer para evoluir mais, com mais segurança, com mais amor, com mais até celeridade, não é? Se nós cumprimos o dever, diz Emmanuel, e não desejamos outro prêmio que não seja a consciência tranquila. Olha que interessante. Porque às vezes a gente cumpre o dever, mas está querendo assim que as pessoas reconheçam de público o seu esforço, a sua dedicação, querem que as pessoas te premiem, te promovam, e às vezes não é hora disso ainda. Então, que cada um de nós cuide de si, da sua própria evolução. Nós somos os arquitetos da nossa própria vida. Vamos projetar o melhor que tivermos para que os construtores desta vida, que no caso somos nós mesmos, nós somos arquitetos e construtores. Então, que nós possamos construir cada vez mais uma vida tranquila, sadia, feliz, exemplar. Ah, mas nós vamos ignorar os que estão à nossa volta? Não, não vamos ignorar. Não é essa a recomendação de Jesus. A recomendação de Jesus é que a gente possa fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, vamos, tudo isso que a gente comentou aqui e que muitas vezes nos incomoda no dia a dia, pela expectativa que temos em relação ao outro, a gente quer que eles dividam a nossa dor junto conosco, a gente quer que eles nos compreendam, a gente quer que eles peguem de um lado da alça, vamos dizer assim, e levem conosco. A gente se sente frustrado, melindrado, cheio de dores, quando nós vemos que os que estão ao nosso lado não correspondem
a nossa expectativa. Esse não é o caminho. O caminho é nós termos a segurança de estarmos fazendo o melhor em favor de nós próprios. Porque quando estamos cuidando da nossa segurança, da nossa evolução, os que estão à nossa volta, pelo nosso exemplo, vão evoluir junto conosco. Eles serão arrastados magneticamente pelo nosso exemplo. E todos alcançaremos a luz. Então, pensemos nisso e busquemos essa segurança íntima através da conquista da harmonia interior, da segurança interior que pode e vai refletir na segurança de todos os que convivem conosco. Paz para nós. Deus nos abençoe. Este pequeno comentário está no livro Bênção de Paz, e o capítulo é o 33, da segurança íntima. Muita paz para todos nós. Deus nos abençoe. Jesus ilumine nossos passos. Até a próxima.